tinha uma mulher ali que precisava da ajuda de um servo do Senhor. Deus, Ele não vai te tirar de um lugar para outro sem nenhuma necessidade. Deus não vai mover a sua vida de um lado para outro sem que não haja um propósito. Aqui nós vemos esse homem aqui se levantar, profetizar, dizer que naquele lugar, ele diz para o rei, que naquele lugar não haverá chuvas durante 3 anos e 6 meses. Essa Bíblia aqui, ela fala um pouco, relata diferente, porque a linguagem dela é nova, na linguagem de hoje. Mas é a mesma palavra, Deus está falando da mesma forma. E aqui este homem vai ali para aquele ribeiro, agora aquele homem está ali durante aquele tempo que Deus determina para ele. Deus ali então faz aquele ribeiro secar, porque se Deus quisesse aquele ribeiro não secaria. Se Deus quisesse aquele ribeiro não cessaria de brotar água para o profeta. Mas Deus precisava daquele profeta num outro lugar para ajudar uma mulher. Talvez aqui a Bíblia não relata, mas é que talvez essa mulher não era nem conhecedora da palavra de Deus, mas ela conhecia o Deus que aquele homem servia. Porque ela diz o quê? Juro pelo Deus que tu serves, Deus vivo. Ela conhecia muito bem. Ela já via, talvez ela não servia a ele, mas ela o conhecia. Ela sabia quem era Deus. Ela sabia que Deus faria coisas extraordinárias, que Deus fazia, porque o que Deus fazia naquela época, e hoje também, nos dias de hoje, era notório em todos os lugares. Em todos os lugares ouvia-se falar do Deus único, Deus de Israel, o Deus do povo de Judá, o Deus do povo de Jerusalém. E não era diferente com essa mulher. Então ela diz, né, que ela estava, em outra versão, vai dizer que ela estava catando cavaco. E ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Talvez aquela mulher e os filhos dela estavam numa situação como eu e você muitas vezes nos encontramos. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação desesperadora, a ponto de não ter mais fé, de não acreditar em mais nada, de não acreditar que Deus vai fazer algo por nós. Mas o nosso Deus continua fiel. Por mais que nós estamos ali catando cavaco, ou seja, se arrastando, procurando aonde se agarrar, aonde buscar fé, por mais que o azeite esteja se acabando e não haja mais farinha na panela, mas o Senhor é um Deus que faz coisas grandes e extraordinárias. O Senhor é um Deus tremendo que chama a existência aquilo que não existe na minha e na tua vida. O Senhor é um Deus que toma nós nesta hora pelas mãos e diga: filha, eu estou aqui. Eu quero fazer. Eu quero te levantar. Não quero que você fique catando cavaco, mas que você tenha uma fé extraordinária. O Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia. Então ela diz que eles vão comer e morrer de fome. Ou seja, ela diz: não tem nada para você não. O que tem aqui é só dar para mim e para os meus filhos. E depois que nós comer isso aqui, acabou. É dessa forma. Muitas vezes a nossa situação está tão precária que não temos mais força nem mesmo para falar com Deus. Mas Deus é o mesmo Deus misericordioso. Alabachou, rei derebadaia sorecalabachai. Ele continua fiel. Ele é fiel. E da mesma forma que ele fez essa mulher, com essa mulher, que ele levou o profeta na casa dessa mulher, um profeta ousado, um profeta que conhecia, um profeta que tinha intimidade com ele. O Senhor levanta pessoas, profetas, homens e mulheres de Deus, para chegar diante de ti e dizer: eu estou aqui, eu vou fazer. Porque Ele continua sendo Deus. Arabachou. Rei derebadaia sorecalabachai. Oremanto e decanta labas. Hoje eu amanheci assim tão triste, por causa de uma perca que eu tive ontem, né? De uma pessoa que eu amava muito. Para mim era como se fosse da minha família. E eu passei ontem, a partir do momento que eu fiquei sabendo da notícia, o dia inteiro pensando: meu Deus, como pode, né? Porque nós somos assim. Mas o Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer trazer algo novo, uma nova esperança para nós.
Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 13, ele diz: não se preocupe, disse Elias. Vá, prepare a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para os seus filhos. Elias sabia o que ele estava falando. Aquele homem era um grande homem de Deus e ele sabia muito bem com quem ele falava. Nós precisamos conhecer o Deus com quem nós falamos. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos, porque Ele é um Deus misericordioso, rico em benignidade, um Deus extraordinário, um Deus que pode mudar situações. Ele diz: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Aleluia. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido, por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no vidro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: meu Deus, que coisa forte. Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provoca a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu matas o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. Aleluia. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para a sua mãe, e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós precisamos acreditar que Deus fala através de nós. Nós precisamos acreditar que Deus é o mesmo Deus e que Ele continua fazendo. Nós precisamos acreditar e tomar atitudes diferentes para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Este homem, Elias, conhecia o Deus que ele servia. E ele tinha certeza: olha os milagres que esse homem fez, através da vontade de Deus ali na vida dele. Então que nesta noite nós devemos ter uma fé inabalável como este homem. Que nós devemos profetizar na certeza de que Ele faz.
que Ele é um Deus extraordinário e que Ele quer mudar a minha história e a tua história. Se tiver que ressuscitar, vai ter que ressuscitar. Se o azeite tiver que aumentar, Ele vai aumentar. Se a farinha não tiver que faltar, ela não vai faltar. Porque Deus, Ele é fiel e Ele quer fazer o extraordinário nas nossas vidas. Amém? Pai, que nesta noite, aonde há uma escassez ou uma morte espiritual, aonde há pessoas já, meu Deus, meio que caindo na fé, que o Senhor venha sustentar, levantar de uma forma extraordinária, que o Senhor, meu Deus, venha fazer, meu Deus, soprar um novo fôlego de vida, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor nunca nos falte. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo permaneça contigo e comigo.